Bom dia, Campeonato Mundial Mountain Bike 2020 feminino. Pauline Ferrand-Prévot em controle absoluto, pelo menos na primeira volta. Copa do Mundo do Mountain Bike não. Campeonato Mundial de Mountain Bike no calor da emoção. Só que tá meio morno esse calor, porque o masculino não começou ainda. Eu fui fazer um pedal de emergência que chama. Acordei bem cedo, fui pedalar um pouquinho, mas agora é hora de falar do Campeonato Mundial de Mountain Bike. Sub-23, Ulan Bastos, 14ª colocação. Cara, que incrível! Quem foi o campeão foi o Thomas Pidcock, que é o cara que apareceu de forma incrível em 2019 no Campeonato Mundial de Cyclocross e foi contratado pela Ineos Grenadier. Então tá essa movimentação do pessoal do cyclocross para o ciclismo. Rola uma grana pesada no ciclismo de estrada feminino. 5 voltas num percurso técnico que, se você não conseguir administrar o terreno, ele fica chato. Porque assim, fica escorregando toda hora, cai toda hora, bate o joelho na bicicleta, bate o joelho, cai. Assim, não tem quedas feias, mas é difícil ficar na bicicleta. A grande expectativa era em relação aos nomes que nós estamos acostumados: Yolanda Neff, a Kate Courtney, Sina Frey, Bela Moya, Voschovska. Só que a forma física que a Pauline Ferrand-Prévot vem apresentando, logo no começo, ela já foi embora e ficou lá embora. Ficou lá na primeira colocação. Pauline Ferrand-Prévot, apesar das várias escorregadas, eu acho que o know-how dela com o cyclocross ajudou muito, assim como de várias outras ciclistas. A prova ela se definiu, as 3 primeiras colocações, bem prematuramente, que tinha a Pauline Ferrand-Prévot, a Eva Lechner, por favor, italianas me ajudem, e Rebecca McConnell, australiana. Então essas 3, francesa, italiana, australiana, elas definiram as 3 primeiras posições bem prematuramente. Em relação a Kate Courtney, ela abandonou a prova na primeira volta, primeiros momentos da primeira volta, no primeiro Rock Garden, que ela perdeu o pedal. A forma como ela colocou a bicicleta de volta no lugar, sabe quando dá a impressão que a pessoa não tá na pegada, que a pessoa pega a bicicleta meio que de saco cheio, sabe? Tipo, que saco! Acontecer isso na última volta, depois de 10 tombos, ok. Acontecer isso nem no primeiro quilômetro de prova, dava a impressão que ela estava desconfortável, alguma coisa não estava certo, tanto é que pouco tempo depois ela abandonou, parou no posto mecânico, ficou olhando o joelho e abandonou. Deve ter tomado algum tombo, alguma coisa que bateu. Não tem dor pior do que aquelas dores agudas, sabe? Quando a pontinha do joelho, a patela bate no guidão ou bate no avanço, é super dolorido. Abandonou a prova, a definição, então ficou campeã mundial Pauline Ferrand-Prévot, a Eva Lechner e a Rebecca McConnell. A participação das brasileiras: Raíza Goulão na 45ª, Letícia Cândido na 49ª. É uma pena que a transmissão ela fica bem concentrada ali nas top 5, top 10. Eu acho que é isso, daqui a um pouco a gente volta com o masculino. No calor da emoção, Flückiger dando entrevista. Algo de especial nesse circuito que os franceses gostaram, eles andaram mais à vontade nos trechos técnicos, não tinha trecho rápido, tinham as descidas menos técnicas, mais parecidas com a descida de cyclocross, mais escorregadio, mais aberto, e os trechos bem técnicos, que eram as descidas com bastante raiz. Um circuito cansativo, né? Tem que se recuperar várias vezes, pequenas quedas a todo momento. Então aqui foi o momento da largada.
Logo na largada foi bem interessante que tem o Avancini, ele fez uma curva bem mais aberta, diferente de todo mundo. Isso fez com que ele evitasse não só o tombo, como ele tivesse que se desgastar menos para se manter com o grupo da frente. O que aconteceu logo no começo? Esse cara aqui, não, aqui são os vários tombos. O Saru e o Vadé, eles foram para frente no start loop, na primeira volta, e daí ficou caracterizado que os dois caras iam ficar lá na frente. Não dava para saber se eles estavam fazendo mais do que eles deveriam fazer. O importante é que num grupo de trás, com alguns ciclistas, entre eles o Avancini, Flückiger, Carot, e esse grupo ele ficou bem estratégico e foi muito bacana ver o Avancini tranquilo, relaxado, observando esse grupo, e esse grupo estava numa situação difícil entre se manter distante de alguém que viria de trás e fechar o gap. Fechar o gap talvez não fosse algo emergencial, porque na primeira volta de 6, 2 caras lá na frente, seria difícil imaginar que eles conseguiriam manter o ritmo. O Milan Vadé, ele perdeu o ritmo, principalmente após um tombo, após a queda, nunca dá para saber, bateu o joelho, se sentiu desconfortável, perdeu a concentração, mas ele perdeu o ritmo. E o Milan Vadé, ele acabou de primeiro nas primeiras 2 voltas, ele acabou na 24ª colocação. O Saru ficou super consistente. No grupo do Avancini, o cara que tentava com mais frequência ir para frente era o Flückiger. Após várias tentativas, alguns revezamentos, isso é muito bacana, o Avancini ia para frente, alguém atacava, ele permitia o ataque, ficava ali estratégico, mas o Flückiger, ele foi o cara que conseguiu se destacar desse grupinho perseguidor do Saru, e foi junto com ele o Carot. Nesse momento, talvez nas 2 últimas voltas, o Avancini começou a perder ritmo, outros ciclistas começaram a encaixar o ritmo nessas 2 voltas finais, mas o que importa, e talvez todos os méritos para o Saru, que teve uma prova impecável, assim como a Pauline Ferrand-Prévot. De novo, existe algo especial nesse circuito, que os franceses se sentiram extremamente confortáveis. Acho que eles combinaram entre eles, aqui a Pauline Ferrand-Prévot, no pódio, acho que eles combinaram entre eles. E aí, qual que vai ser a estratégia? Torcer o cabo do começo ao fim, o que eu acho uma estratégia suicida, mas deu certo para os dois. As 2 camisas e a camisa de mundial de contrarrelógio masculino para a França. Voltando para o masculino, o Saru passou em primeiro, com uma folga incrível. O Flückiger com a impressão de satisfeito com o resultado. Ficava uma briga interessante ali na 4ª, 5ª, 6ª colocação, porque começou a aparecer o Maxime Marot, da mesma equipe do Avancini. No final, não dá para saber se foi exatamente próximo da linha de chegada ou no meio da última volta, mas ele apareceu com um pneu furado e ele perdeu a 5ª colocação e chegou na 6ª colocação. Enquanto isso, o Avancini tinha desaparecido e daí de repente cruza a linha de chegada o Nino na 9ª colocação. Eu falei, ué, cadê o Avancini? E daí o Avancini chegou na 10ª colocação. Esse foi o resultado. Eu vou colocar para vocês os top 10. Eu acho que tem uma coisa bacana, evidente, mais estratégica ali acontecendo com o Avancini. E não dá para ganhar todas as provas. Cada prova tem uma característica diferente, favorece determinados ciclistas. Tem a questão de um ótimo dia, um péssimo dia, mas de qualquer forma algo que é sustentável e replicável é a estratégia. E desde que essa estratégia ela vá sendo adequada de acordo com a competição, o estilo, a idade, etc., é algo que inevitavelmente traz resultado. Eu acho que é isso. Sintam-se à vontade em colocar nos comentários o que vocês acharam do Mundial de Mountain Bike. Eu acho a Copa do Mundo de Mountain Bike, talvez pelo know-how de transmissão, mais empolgante, mais ciclistas juntos. O Mundial de Mountain Bike ficou uma coisa mais espalhada, mais previsível o resultado. Não sei, é a minha opinião, certo? Abraço, galera, tchau, até a próxima.